Eu te saúdo com a paz do Senhor. O homem viverá até 120 anos, segundo a palavra do Senhor? Esta é a lição número 6 da classe de adultos. A promessa de cura divina. Eu vou responder a esta pergunta durante a aula de hoje. Portanto, fique aqui comigo que eu também te darei as respostas do nosso questionário. Texto áudio. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos, ou melhor, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Bom, é verdade que não há enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar. Ele cura todas as enfermidades. É também interessante dizer que verdadeiramente Jesus realmente ele é o médico dos médicos. Ele realmente cura até mesmo os médicos. Mas é importante também ressaltar que esta frase, Jesus é o médico dos médicos, ela não é bíblica. Não existe essa palavra em nenhuma passagem bíblica nos garante que Jesus é o médico dos médicos, como está escrito aqui. Mas sim, Jesus cura todas as enfermidades. Interessante falando sobre enfermidade, eu já fui curado numa enfermidade na hora da escola bíblica dominical. Eu estava passando uma situação muito difícil, muito deplorável. Eu estava com uma enfermidade no meu corpo e eu estava afastado na época. Eu tinha cerca de uns 14, 15 anos e quando minha mãe foi à escola bíblica dominical, eu falei com a minha mãe: mãe, olhe lá por mim e peça oração porque o Senhor Jesus vai me curar hoje. E olha que eu estava desviado, estava afastado dos caminhos do Senhor. E verdadeiramente eu fui curado antes de terminar a escola bíblica dominical. A minha situação era tão deplorável que eu não conseguia ficar em pé. Eu andava de cócoras, eu não conseguia ficar em pé. E verdadeiramente, quando minha mãe chegou em casa, eu estava correndo pela rua. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha me curado mesmo que eu ainda não estivesse ali na sua presença. Mas como eu criei, eu acreditei que verdadeiramente, se minha mãe pedisse oração na escola dominical, eu ficaria curado. Realmente o Senhor Jesus me curou. Introdução. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, tendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. O Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Entretanto, juntamente com a nossa salvação, veio também a cura. E é verdade que o Senhor Jesus, até mesmo nos dias de hoje, ele também continua curando. Algumas pessoas dizem que não. Dizem que os dons espirituais, as curas, ficaram somente para os tempos de Jesus, juntamente com seus apóstolos, que hoje não existe mais a cura divina, não existem os dons espirituais. Isto é antibíblico. O Senhor Jesus continua curando porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vai continuar nos curando mediante a nossa fé e também segundo a sua vontade. Por quê? Porque há situações específicas pelas quais a pessoa acredita que o Senhor Jesus vai curar, sabe que Jesus cura, mas Jesus não o cura. Por quê? Por causa de um propósito específico que o Senhor Jesus tem na vida daquela pessoa e aquela pessoa às vezes nem sabe o porquê. E muitos de nós também não saberemos. Mas o Senhor não cura, às vezes, nem em alguma determinada situação, para mostrar àquela pessoa alguma situação, como foi o caso, por exemplo, de Jó. Jó passou uma situação muito difícil e o Senhor demorou um tempo para curar Jó, e só depois Jó foi curado. Então veja que Jó, ele poderia muito bem ter sido curado das suas chagas, mas Deus não o curou, demorou para ser curado. Então há situações pelas quais, né, o apóstolo Paulo Jesus chegou a dizer para Paulo, né, que a minha graça te basta porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja que há situações específicas pelas quais Deus não vai curar naquele momento, Cristo não vai curar naquele momento. Por quê? Por causa de algum propósito específico. Então, portanto, continue orando ao Senhor, continue buscando, porque certamente o Senhor Jesus irá te curar no tempo dele. A promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Veja que a obra do Calvário foi uma obra
completa. Ela não teve uma falha, não houve algo que faltou. Então veja que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, além da nossa remissão, né, da nossa salvação propriamente dita, nós também somos libertos do império do pecado. E liberto do pecado não quer dizer que nós não vá pecar, não é esse o ponto. Liberto do pecado é que agora nós não vivemos mais na prática do pecado. Quando a pessoa é escrava do pecado, ela peca todos os dias intencionalmente. Ela tem desejo de cometer aquele pecado, diferentemente do salvo na pessoa de Cristo. Ele pode até pecar, mas não é o interesse dele, não é o desejo dele, ele não vive na prática do pecado. E como a Bíblia menciona, o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado. Então aqui traz bem uma dinâmica de quando nós vemos uma pessoa que verdadeiramente é salva na pessoa de Cristo. Por quê? Porque ela pecou, ela cometeu um pecado, mas ela não fica prostrada por causa desse pecado. Ela continua a sua caminhada. Porque a verdade é que todos nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas somos pecadores, somos sujeitos às falhas. Então é possível que uma hora ou outra nós venhamos assim cometer um delito, né? Cometer um pecado, mas nós somos libertos desse império do pecado. O pecado não impera na nossa vida. Então, além disso, a pessoa que está salva na pessoa de Cristo também tem essa questão de ser curado. E aqui cabe uma questão interessante sobre a remissão, o ser liberto do pecado e também a questão da cura. Por quê? Por causa da obra do Calvário. Outra coisa interessante de falar e de mencionar, que muitas vezes as pessoas dizem que com base em Isaías 53, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a cura. Isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque antes de Jesus ir para a cruz, ele já curava os enfermos, já expulsava demônios, já ressuscitava mortos. Então, o que Jesus fez na cruz foi selar o seu ministério. Foi, de fato, selar, na verdade, a nossa salvação, né? Selar ali o ministério dele, toda a caminhada, e também nos dá ali, a determinar de uma vez por todas a nossa salvação, até mesmo a nossa cura. Mas o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele já curava, ele já libertava e já expulsava demônio das pessoas, né? Então, não há como dizer que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para isso. Na verdade, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi nos dar a salvação. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que o encontravam diante dele. Aqui algumas questões interessantes. Uma delas é a questão de Jesus ter curado a sogra de Pedro. Como Pedro, ele tinha uma sogra, portanto, ele era casado. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes as pessoas se perguntam se Pedro era casado, porque a Bíblia não menciona isso. Bom, como Jesus curou a sua sogra, significa dizer que sim, ele era casado. O que também joga por terra a questão do ensinamento católico. O catolicismo, geralmente, eles falam que Pedro não era casado e por isso ele vivia uma vida sem ter relações íntimas. E por isso o padre, né, e o papa também não podem ter relações íntimas, sexuais, né, falando que é bom português. Então significa dizer que isso cai por terra. O católico ele pode até, né, claro, ele tem o direito, o padre, né, o papa tem o seu direito de viver uma vida de castidade, segundo eles, né, sem ter relações íntimas com ninguém, mas não pode usar o texto bíblico para dizer que Pedro não tinha relações sexuais, porque sim, ele tinha, porque ele era casado de fato. Jesus expulsava os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos. Hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje estão oprimidas pelos demônios, pelos espíritos imundos, malignos? Por quê? Muitas vezes por culpa nossa, porque nós não saímos para evangelizar, muitas vezes, né, para encontrar essas pessoas no caminho, para encontrar essas pessoas em suas casas,
para fazer ali uma oração fervorosa, para clamar o nome santo do Senhor Jesus e essas pessoas serem libertas. Então, boa parte é culpa nossa, né? Culpa da igreja. Por outro lado, há também aquela questão das pessoas também não se interessarem de viver uma vida livre do pecado, livre dos demônios. Muitas pessoas têm prazer em servir ao maligno, o que não é novidade para ninguém. Nós vemos aqui, inclusive aqui no Brasil, nós temos vários casos de pessoas que verdadeiramente têm essa questão de ser devotos, né, do diabo, né? Então eles têm prazer de receber as entidades, de receber os demônios. Mas é importante frisar que boa parte dessas pessoas, né, que não conhecem a Cristo, que vivem uma vida possuídas pelos demônios, a culpa é nossa. Veja que Jesus também curava as pessoas, os enfermos que encontravam diante dele. Há uma questão muito interessante sobre a questão lá do livro de Marcos, no capítulo 2, fala sobre a questão ali do homem que foi levado diante do Senhor Jesus numa esteira, né, para a frente do Senhor Jesus. O paralítico de Cafarnaum é esse. Me parece que foi esse. Foi levado ali pelo telhado. E eu acho muito interessante a passagem, porque quantas vezes, né, nós temos amigos para tantas coisas, né? Mas veja que verdadeiramente esses foram de fato amigos deles, desse homem. Por quê? Eles fizeram um esforço de levar ele numa esteira, numa cama, o que já é algo pesado. Carregar uma pessoa numa cama é algo pesado, né? Ainda que sejam 4 pessoas levando, é pesado. Aí eles sobem no telhado e descem essa pessoa pelo telhado. Eu acho essa questão muito interessante, que verdadeiramente esses sim são amigos, né? Fizeram um esforço para levar o seu amigo para ser curado diante do Senhor Jesus. Então veja que o Senhor Jesus, ele não fazia acepção, ele curava todas as pessoas que chegavam para ele. É muito interessante observar que o Senhor Jesus continua curando hoje, né? Curou no passado e continua curando e vai continuar curando para a glória do seu nome. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. E aqui traz uma grande questão para nós. Veja que os apóstolos, os demais líderes e a igreja criam um poder curador. Será que as pessoas hoje, os líderes de hoje, a igreja de hoje, verdadeiramente está crendo que o Senhor Jesus ainda cura? Porque muitas vezes vemos nas igrejas as pessoas falando de tanta coisa, mas não se faz mais a oração da fé. Lembra da oração da fé? As pessoas chegavam, né, em determinado momento do culto, as pessoas faziam uma oração da fé, essas pessoas que estavam enfermas eram trazidas à frente da igreja, as pessoas oravam por essas pessoas e essas pessoas eram curadas. Você vê que hoje não se vê muito isso nas igrejas, está meio sumido das igrejas. E isso é interessante notar, porque a igreja de Cristo hoje, ela parece que está muito ligada ao social, e não é que eu seja contra o social. É importante que a igreja realmente faça um trabalho social. Mas eu digo que faz o trabalho social, mas não faz o trabalho espiritual, que é o quê? De curar pessoas, né? De chamar as pessoas para receber a cura, né? Pessoas para serem colocadas as mãos sobre suas cabeças e serem batizadas com o Espírito Santo. Não vê mais essa questão espiritual do negócio, né? Fala muito da questão social, que mais uma vez eu vou repetir, é importante que a igreja seja envolvida com as questões sociais da vida, mas muitas vezes a igreja está se esquecendo do principal, que é o espiritual, né? Muitas vezes vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 5, fala sobre a questão do homem que estava ali, e Pedro, né, falou, olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Olha, ele não tinha prata nem ouro. Olha, se ele não tem prata nem ouro para dar para uma pessoa que estava ali pedindo esmola, então o que ele tinha para dar? Então veja o que aconteceu ali. Aconteceu um milagre. Ele disse o quê? Levanta-te e anda no nome de Jesus. E não foi isso que aconteceu. Hoje parece que a dinâmica da igreja está diferente.
Nós temos a prata, nós temos o ouro, né? Porque geralmente hoje nós temos igrejas bem financeiramente, né? De uma forma rica, podemos até dizer assim, mas infelizmente é uma igreja que é rica no sentido financeiro do negócio, no sentido material, mas infelizmente somos miseráveis no sentido do espiritual. Temos a prata e o ouro, mas nós não temos o levanta e anda em nome de Jesus. Infelizmente, esta é a realidade da igreja do Brasil, né? Não digo todas, eu sei que existem algumas exceções, mas a grande massa esmagadora das igrejas no Brasil estão desta maneira, né? Completamente igrejas sem nenhum poder. Sinopse. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Tem aqui outro ponto, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração. Aconteceu uma certa vez comigo, eu liderava um grupo de jovens na minha igreja, e tinha uma jovem que ela foi na minha casa. Ela virou para mim e disse: eu preciso que você ore por mim, porque eu vou passar por uma cirurgia, eu estou com muito medo, eu não quero passar por essa cirurgia. Eu preciso que Jesus me cura. E eu vi assim um desespero no olhar da jovem. E ela dobrou o joelho na sala e eu orei por ela. Estava eu e mais um amigo. Ele estava comigo, então eu aproveitei que ele estava lá, vamos orar por ela. E oramos pelaquela jovem. Aquela jovem não precisou passar pela cirurgia e ela foi curada ali. Por quê? Porque ela creu no poder da oração. Também tem esse ponto. Muitos líderes da igreja primitiva não acreditam mais nos sinais, né, que Jesus pode curar, mas também tem outro ponto, que é o ponto de que muitas vezes o cristão não acredita mais que possa receber a cura através da oração. E sim, nós podemos. Origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Veja o que aconteceu lá no Éden. A questão do pecado, da queda de Adão e Eva. O que resultou? Resultou na origem das doenças. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Como o pecado entrou no mundo, então as doenças também vieram juntas. Então o que acontece? A pessoa, quando está doente, ela está o quê? Com dor. Ela sente dor, ela fica num grande sofrimento. E, consequentemente, de modo geral, quando não há ali um tratamento, uma doença que está ali, a pessoa está sentindo dor, está com sofrimento, vai, claro, ocasionar a sua morte. Então, veja que trabalho que o Senhor Jesus nos faz. Ele nos impede de sentir a dor, nos impede de sentir o sofrimento e também a morte. Por quê? Porque Jesus cura. Jesus cura não somente a alma ou o nosso espírito, podemos dizer assim, né? Apesar que nós sabemos que o espírito não fica doente. Mas, assim, no sentido espiritual, a nossa alma às vezes está, muitas vezes, doente, está enferma, o nosso físico também, mas Jesus cura a ambos. Não há enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar, não há doença que o Senhor Jesus não possa determinar o seu fim. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Bom, de acordo com tantas situações, coisas que acontecem no mundo, né? Violência, guerra, fome, pandemia, entre tantas outras coisas, juntamente com as doenças, a tendência é que as pessoas vivam a cada ano, cada década que passa, cada século que passa, as pessoas vivam menos, cada vez menos. Isso é uma grande verdade. Veja que outrora as pessoas como Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. É o personagem bíblico que mais viveu na face da terra. Então veja que de lá para cá as coisas foram diminuindo e as pessoas foram vivendo cada vez menos. Aí aqui eu vou te responder uma grande questão, que é sobre que Deus determinou que o limite da vida do ser humano é 120 anos. Isto não é verdade. Ali, quando fala de Gênesis capítulo 6, fala do dilúvio. Em resumo, o que Deus estava dizendo era o seguinte: o meu espírito não vai contender com o espírito do homem.
porque este vai viver somente 120 anos, porque depois dos 120 anos eu mandarei o dilúvio. Então, esses 120 anos não é o tempo que Deus determinou que o homem vai viver. 120 anos é o tempo de intervalo que Deus fez ali com que Noé pregasse o evangelho e as pessoas crescem ou não na palavra de Noé. O que aconteceu, o que acabou não acontecendo, as pessoas não creram. Então, 120 anos é o tempo determinado, não para que o tempo de vida do homem, mas para o tempo que ele teria, né, que os homens teriam naquela época da arca, para aceitar a palavra de Noé. Isso tanto é verdade que lá em Gênesis, capítulo 11, versículos 13 ao 15, vai nos mostrar pessoas que viveram mais de 120 anos. Então, portanto, não. O homem não tem um limite de idade. Deus não determinou esse limite de idade. Tanto é que até hoje mesmo, apesar de tantos e tantos anos depois do dilúvio, de vez em quando, eu sei que hoje é muito mais raro, mas vira e mexe aparece uma pessoa com mais de 120 anos, o que por aí nós já vemos que verdadeiramente os 120 anos pela qual Deus estava falando ali não era determinado para o tempo máximo de vida do homem. A proliferação de doenças. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Aqui eu quero falar sobre questões tanto físicas quanto mentais. Veja que a questão de ordem física tem aqui as doenças do coração, né? As doenças cardíacas, quando as pessoas morrem do coração no Brasil e no mundo, né? A questão da diabetes, que é a questão do açúcar no sangue, né? A questão do câncer, e o açúcar, na verdade, é o grande problema da humanidade. Por quê? Porque, de vias de regra, o açúcar que causa diabetes, o açúcar alimenta o câncer e também o açúcar também cria o Alzheimer. Porque o Alzheimer nada mais é do que açúcar no cérebro. Então, o grande problema da humanidade hoje é o açúcar. Isso significa dizer que se uma pessoa consegue diminuir pelo menos aí uns 30% do açúcar que consome hoje, as questões já começam a diminuir. As doenças cardíacas, talvez até cardíacas também, a diabetes, o câncer começa a diminuir também. Quando uma pessoa está com câncer, por exemplo, o médico, de modo geral, fala que ele pode comer qualquer coisa, e isso é prejudicial. Na verdade, o que a pessoa com câncer tem que fazer é uma dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta pobre em açúcares e carboidratos. Então, uma pessoa que não faz uma dieta, né? Uma pessoa que faz uma dieta cetogênica, que ela não tem muito açúcar, ou açúcar nenhum, ou não tem carboidrato, ou carboidrato nenhum, o ideal é não ter carboidrato nenhum. O que acontece? Essa pessoa viverá mais. Por quê? Porque o câncer ele se alimenta de açúcar. Então, da mesma forma, o Alzheimer. O Alzheimer da mesma maneira. Quando uma pessoa, inclusive existe até um remédio para o Alzheimer. Foi descoberto nos Estados Unidos a cura do Alzheimer. É uma questão muito curiosa e que muito provavelmente você já viu em muitas prateleiras. O que é que cura o Alzheimer? Óleo de coco. Olha que interessante. Saiu um livro já faz alguns anos, né, talvez uns 3 ou 4 anos, falando sobre o fim do Alzheimer. Pessoas com mais de 80 anos que voltaram a fazer as suas atividades normais. Por quê? Porque o óleo de coco ele dissipa, ele acaba com Alzheimer. De modo geral, é claro, o ideal é você poder ter esse livro, adquirir este livro e ler o livro por completo. Mas, em resumo, o que acontece? Quando uma pessoa está com Alzheimer, a pessoa começa, é bom você dar para ele óleo de coco. Como você dá esse óleo de coco? Por exemplo, você vai fazer um arroz, você faz o quê? Em vez de usar óleo vegetal ou outro tipo de óleo, você faz com óleo de coco. Quando vai fazer, por exemplo, um ovo, por exemplo, vai fritar um ovo, frita com óleo de coco. E além disso, dá 3 colheres de sopa de óleo de coco todos os dias. Durante 3 meses, por exemplo, você já vai começar a ver que vai ter uma melhora no quadro clínico. Mas é sempre bom, claro, consultar um médico. Eu estou falando sobre o que um médico ressaltou, né? O médico publicou, né? Um médico lá dos Estados Unidos. Mas é sempre bom consultar um médico. De modo geral, também, uma outra questão interessante sobre essa questão do Alzheimer é que boa parte, ou talvez a maioria dos médicos no Brasil desconhece
que o óleo de coco ele serve para curar o Alzheimer, ele também serve para curar o mal de Parkinson, e o óleo de coco também ajuda no emagrecimento. Ele não emagrece, mas ele ajuda a pessoa a emagrecer. Algumas emissoras de TV, por exemplo, falam que o óleo de coco faz mal à saúde. Isso também não é verdade. O óleo de coco é o melhor, podemos até falar com certa firmeza, que o óleo de coco é o melhor óleo do mundo, principalmente para cozinhar. E temos também aqui a questão da depressão. A depressão, algumas pessoas, de uma forma errada, falam que depressão é falta de Deus. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, o que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, Ana, lá no livro de Samuel, ela chorando numa profunda depressão. Por que ela tinha depressão? Porque ela queria ter filho e não possuía. Então ela tinha o coração angustiado. O que ela tinha? Ela possuía depressão. Outra pessoa também que tinha depressão era Jonas. Jonas também ficou deprimido. Só porque isso é uma aboboreira, né? Acho que é isso o nome que fala. Ele já ficou chateado porque ela nasceu num dia e morreu no outro. Então ele ficou entristecido. Aquilo causou o quê? Uma depressão em Jonas. Temos, por exemplo, também, acredite, o apóstolo Paulo também teve depressão. Tantas e tantas outras. Elias também teve depressão, fugiu de mulher, né, e tudo mais. Teve depressão. Depressão não é falta de Deus. A depressão, ela acontece por situações mentais. De modo geral, o estresse é por aquilo que a pessoa sente hoje. E depressão é mais por uma questão que a pessoa vai estar sentindo do passado. E tem a questão da ansiedade, que é aquilo que vem para o futuro, né? Então, a depressão, na verdade, ela é um sofrimento causado por algo que já aconteceu ou que não aconteceu. Na verdade, existe até uma forma clara de diferenciar tristeza de depressão. Qual é? Quando a pessoa está com depressão, ela não sabe por que está deprimida. Ela está apenas triste, ela não tem uma razão. Ela simplesmente sente uma questão muito triste na vida dela, um vazio muito profundo. Isso é uma depressão, a pessoa fica para baixo, fica entristecida, mas ela não sabe por que ela está triste. Diferente da tristeza, a pessoa quando está triste, ela sabe por que ela está triste. Talvez ela brigou com o namorado, né? Ou uma outra situação, ela perdeu um ente querido, então ela está triste porque perdeu um ente querido. Então não é depressão, é uma tristeza. Então veja que até nisso também o Senhor Jesus cura. Mas existe uma questão importante que nós devemos falar nas igrejas. A questão da depressão é um assunto muito, muito sério, que leva inclusive na questão do suicídio. O suicídio, nós sabemos que não há salvação para quem comete suicídio. Inclusive nós estamos no Setembro Amarelo, né? Dia 10 agora é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Então veja que a questão do suicídio é uma questão muito, muito séria e nós devemos orientar. Se uma pessoa vier conversar com você a respeito, você precisa orientar essa pessoa aí a um psicólogo. E esse psicólogo vai fazer o quê? Vai encaminhar essa pessoa a um outro profissional, ou até mesmo o próprio psicólogo pode resolver o problema. Mas se for algo um pouco mais a fundo, né, mais profundo, ele vai levar esse paciente para um outro profissional que também vai ajudar. E não é nenhuma vergonha uma pessoa estar com uma situação de depressão. O que essa pessoa precisa fazer é o quê? Buscar ajuda. Onde ela busca ajuda? No médico, no psicólogo. Ela precisa ir. Quando vai numa questão, vai se orientar com uma pessoa, um líder cristão, por exemplo, né, um pastor, um líder, um amigo, o que esse amigo tem que fazer é o quê? Acolher essa pessoa imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque a depressão, qualquer coisa pode fazer com que essa pessoa cometa um suicídio. Por quê? Porque ela já está ali, a ponto de morrer. Porque a verdade é que as pessoas, por não compreender o que é a depressão, acabam tomando atitudes erradas. E começam a falar, você não está com depressão nada. Você está com frescura. É falta de Deus. Uma coisa aqui que eu vou falar aqui importante sobre depressão. As pessoas não fingem depressão. As pessoas fingem estar bem. Então nenhuma pessoa vai chegar para você fingindo que está deprimida. Se ela está deprimida, realmente ela está deprimida. A pessoa que sofre de depressão, ela não finge. Nenhuma pessoa no mundo finge depressão. As pessoas fingem estar bem. Se você observar, por exemplo, quantas pessoas você vê em televisão, por exemplo, que estava super bem, estava feliz hoje, mas ele fez isso, comemorou tanto e agora cometeu suicídio. Como é possível? Por quê? Ela não estava fingindo depressão, ela estava fingindo estar bem. E isso também traz
acende um alerta para nós. Precisa acender um alerta. O cristão precisa, de uma vez por toda, tratar a depressão com seriedade, com profissionalismo médico. Sabemos que sim, Jesus pode curar a depressão. Conheço casos de uma pessoa que estava deprimida, em depressão, e o Senhor Jesus curou, mas nós também devemos buscar uma orientação médica, um psicólogo, né, logo de início, para que esse psicólogo venha ali ou tratar essa questão da depressão, ou, se for o caso, orientar essa pessoa a ir para um outro profissional. E, mais uma vez, não é nenhuma vergonha admitir que está vivendo uma vida de depressão, que está deprimida por alguma situação, está vivendo uma depressão. Não há nenhuma vergonha nisso. E a igreja precisa tratar isso com seriedade, porque senão nós teremos ainda mais pastores, líderes, membros de igreja cometendo suicídio e perdendo a sua salvação. Sinopse: as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. O que é felicidade? Felicidade é quando a dor passa, né? Quando não existe mais dor. Se você não está sentindo dor, você é uma pessoa feliz. E essa é a ideia do Senhor desde os tempos bíblicos. Por quê? Porque Ele é o Senhor que sara. Então veja que desde o início lá no deserto, às vezes você está passando por um deserto da enfermidade, da dor, saiba que é nessa enfermidade, é nessa doença que Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Como é que o nome dele vai ser glorificado? Ele te curando. Ele vai curar a sua vida, o seu coração. Essa enfermidade vai ser repreendida no nome de Jesus e você vai cantar o hino da vitória. Portanto, o Senhor Jesus, ele sempre deixou claro essa questão de curar pessoas e trazer alívio ao sofrimento. Como eu disse, felicidade é quando a dor para. Se parou de doer, então você está feliz. Então é isso que o Senhor Jesus quer para a nossa vida. Como nos diz lá em João 15, que o Senhor Jesus quer que a nossa alegria seja completa, que nós devemos estar no Senhor Jesus e que a nossa alegria seja completa. Então veja que é importante que nós venhamos verdadeiramente, sentindo de todo o coração, que o Senhor Jesus, ele faz exatamente isso, ele nos cura. Então que nós venhamos a cada dia mais observar este negócio. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Neemias 8:10 também vai falar que a alegria do Senhor é a vossa força. Então que nós venhamos nos fortalecer na alegria do Senhor. Por quê? Porque Ele irá nos curar. Então vamos continuar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Jesus cura. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. É interessante observar que o Senhor Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue. É muito interessante a passagem do fluxo de sangue, porque eu não conheço outra passagem, mas eu me lembro que Jesus falou que quem me tocou? Aí os discípulos falam, Senhor, a multidão te oprime e você pergunta quem é que te tocou? Ele, sim, porque de mim saiu poder, ou saiu virtude, dependendo da tradução. Veja que uma mulher conseguiu tirar poder do Senhor Jesus. Por que ele tirou? Porque ela soube sobre Jesus. Então ela disse o quê? Eu não preciso que ele ponha a mão em mim, ou ore por mim, ou faça isso, ou faça aquilo. Não. Ela disse o quê? Se eu somente tocar nas olas do vestido dele, eu serei curado. Ou seja, a fé que aquela pessoa, que aquela mulher tinha em Cristo, que Jesus curaria, era tão tamanha que bastava ela tocar nas orlas do vestido dele. Não precisava nem tocar nele, bastava tocar no vestido. Então veja que ali o Senhor Jesus curou aquela mulher. Também temos aqui o caso do cego de Jericó. Jericó, para lembrar, é a cidade mais antiga do mundo. Então veja também, curou, a filha, ressuscitou a filha de Jairo, uma filha de Jairo que tinha morrido, e o Senhor Jesus curou. Então o poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo,
está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade hoje. Então a igreja precisa ter esse poder do Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo. Para quê? Para fazer aquela oração da fé. Para quando aquela pessoa for lá na frente, independente se é uma dor de cabeça ou uma enxaqueca, está cego ou está paralítico, seja curada para a glória do nome de Jesus. A igreja precisa ter esse poder. A Bíblia menciona que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho somente de palavra, mas também de poder. A igreja precisa ter poder. Por que a igreja hoje anda tão vazia, de modo geral? Porque não tem poder. Uma igreja sem poder, ela não atrai ninguém. Ela não atrai. A palavra, ela é saudável, é gostosa, pela palavra que a fé vem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, aos Romanos 10:17. Mas se uma pessoa está na igreja há tantos anos, vivendo uma vida doente, né? Talvez mentalmente, ou até fisicamente, falando que Jesus cura, vai ter uma hora que ela vai pensar, não é possível que eu estou aqui na igreja e o Senhor já passou tantos e tantos anos e o Senhor Jesus não me cura. Existe, por exemplo, também tem essa questão, né? Aquele paralítico lá do tanque de Betesda, né? Ele esperou 38 longos anos para ser curado, porque o Senhor Jesus também tinha um propósito na vida dele. Então ele foi curado, mas precisou 38 anos. Então é importante que nós venhamos compreender as questões bíblicas. Se uma igreja ela não tem poder, se o Espírito Santo não atua nessa igreja pelo poder, se Cristo não atua, não é uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela precisa estar firmada em Cristo Jesus, ser guiada pelo Espírito Santo e finalmente ter milagres na sua existência. Porque uma igreja que está vivendo sem um milagre na existência, inclusive aqui na questão da salvação, né, porque na verdade o milagre mais importante é o milagre da salvação. Por exemplo, não precisa você me responder, mas é para você pensar. Tem quanto tempo que uma pessoa na sua igreja não aceita Cristo como Salvador? Qual é o tempo que uma pessoa não aceita verdadeiramente Cristo como Salvador na sua igreja? Por quê? Porque hoje nós pregamos sobre tantas coisas, mas não há conversão de almas. Por quê? Porque não existe poder. As pessoas não veem mais o poder da igreja. Por que não existe mais o poder da igreja de modo geral? Porque a igreja hoje está voltada mais para o social do que para o espiritual. E principalmente a igreja hoje está mais voltada para luxos do que para ter poder dos altos céus. As igrejas hoje estão mais preocupadas em ter ouro e prata do que ter o levanta e anda. Então a igreja do Senhor hoje, no Brasil, está de uma forma muito deteriorada, está raquítica espiritualmente. E nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração para que o Senhor venha fazer um movimento extraordinário de milagres na vida do crente, né? de verdadeiramente ter milagres na presença santa do Senhor. Me lembro que, não necessariamente me lembrar, né? Na época eu estava afastado. Mas na sede da minha igreja, por exemplo, uma jovem entrou com uma cadeira de rodas, né, estava ali paralítica e voltou andando para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela foi curada ali diante de todas as pessoas presentes. Então é isso que temos que ter. Poder. É isso que atrai o povo, né? O mundo está tão perdido hoje, mas quando ele vê uma igreja que verdadeiramente é uma igreja que tem poder dos altos céus, a igreja enche. Você quer ver uma outra questão? Eu não vou nem muito longe. Quando você está numa igreja, por exemplo, que tem muito dom de visão e revelação, você vai ver que essa igreja está sempre cheia. Por quê? Porque as pessoas procuram isso, visão e revelação, que também é uma forma da manifestação do poder de Deus. Então as pessoas vão sempre atrás do poder, da manifestação. Então uma igreja que não tem manifestação de poder, então ela é uma igreja fadada ao fracasso, não é uma igreja morta espiritualmente. Então é importante que nós venhamos compreender que verdadeiramente Jesus cura. É verdade, Jesus continua curando, mas nós precisamos continuar vivendo uma vida de louvor e adoração, de busca, jejum e oração, para que o Senhor Jesus continue fazendo milagres no nosso meio. O que podemos fazer para receber a cura divina? Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Eu conheci um jovem, que infelizmente já partiu para a eternidade,
ele teve um problema e ele foi curado. O Senhor Jesus curou esse menino. Só que ele precisou passar pelo médico. Para quê? Para o médico testificar que realmente ele não tinha nada. É importante que quando nós recebemos uma cura da parte do Senhor, nós venhamos fazer os exames nos médicos verdadeiramente para comprovar que a gente não tem aquilo. Para quê? Para as pessoas não pensarem, você está falando isso aí, mas foi curado nada, de repente você nem tinha esse problema. Então você mostra o antes e o depois. Você mostra ali os documentos que comprovam que você tinha a doença e depois você mostra comprovando que você não tem mais, que Jesus realmente te curou. É importante que nós venhamos ter esse pensamento. E também a questão médica, também mais uma vez eu vou frisar, é importante que nós venhamos tratar da nossa saúde. Nós vemos verdadeiramente continuar tratando da nossa saúde. Recentemente eu tenho falado sobre a minha visão direita, eu estou tendo um probleminha na minha visão direita que está me impedindo um pouco muito de ler, eu vejo as coisas muito embaçadas. O que eu fiz? Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor e também fui ao médico para ver, passei pelo oftalmologista, a oftalmologista, né, na verdade foi uma médica, a oftalmologista me passou um tratamento e eu estou fazendo o tratamento e está melhorando bastante. Eu ainda estou vendo algumas coisas embaçadas, mas já melhorou bastante, eu consigo ler com mais facilidade. Por quê? Eu creio no Senhor Jesus, mas eu também preciso ir me consultar no médico, eu preciso ir ao médico, eu preciso ver o que realmente está acontecendo. Eu preciso ver que verdadeiramente, até para testificar as coisas. Então nós não podemos de maneira nenhuma desprezar os médicos. Até porque Jesus andava com Lucas. E Lucas o que era? Era um doutor, ele era médico. Por isso que ele fala com tanta precisão. Quando ele fala de enfermidade, ele fala com tanta precisão. Por quê? Porque ele conhecia a causa. Ele era médico. Então, se até Jesus, que é o médico dos médicos, né, como vimos lá na Verdade Prática, andava com um doutor, se bem que muitas pessoas acreditam que, na verdade, Lucas não conheceu Jesus, né? Ele só falava dos relatos. Mas, de qualquer forma, vemos aqui uma questão interessante de um médico falando de outro médico. Então é importante que nós venhamos ver, compreender que sim, eu vou ao médico para eu cuidar da minha saúde, até porque se eu não souber me cuidar, como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa, né? Eu preciso também aprender a me cuidar para eu cuidar do próximo. E também para a questão de testificar sobre a cura que eu recebi. Olha, eu recebi essa cura, eu tinha essa enfermidade e agora eu não tenho mais porque Jesus me curou. Então vemos, por exemplo, muitas pessoas que vão dar testemunho nas igrejas, o que faz? Traz todos os documentos, raio-x, tudo que tem direito. Olha, está aqui os documentos que provam que realmente tinha enfermidade e agora está aqui que eu não tenho mais. Por quê? Porque a medicina diz que não tem cura, mas para Jesus, Jesus cura sim. Inclusive, falando sobre o negócio da medicina, vou falar uma coisa que é muito importante. Quando a medicina desengana o homem, Jesus vem e desengana a medicina. Por quê? Porque ele é Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Então ele sim, ele cura. Não há enfermidade no mundo, em lugar nenhum, que o Senhor Jesus não possa curar. Mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar a nossa cura segundo a vontade do Senhor Jesus. Por quê? Porque há algumas enfermidades que podem ser curadas imediatamente. O Senhor Jesus pode curar imediatamente ou fazer como aquele homem do tanque de Betesda, né, que demorou 38 longos anos para receber a sua cura. Mas importante que muito tempo ou pouco tempo, importante que você saiba no seu coração que sim, Jesus cura. Conclusão. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou, ele cura e ele curará. O Senhor Jesus, ele sempre tem o prazer de curar. A Bíblia menciona que certa vez um homem chegou leproso diante do Senhor Jesus, prostrado, né, se ajoelhou, né, vamos assim dizer, e disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Olha que interessante, ele chegou adorando e dizendo o seguinte: Senhor, se tu quiseres, é o seu querer, eu creio, eu só dependo do teu querer. E o que Jesus disse? Quero ser limpo. Ele foi limpo imediatamente. Então veja que há sim questões importantes que nós devemos compreender, que o Senhor Jesus continua curando, porque a obra do Calvário vai nos trazer justamente isso. A nossa salvação, que é o milagre mais importante, é a salvação, e também a cura. Veja, por exemplo, lá em Lucas 17, fala ali sobre a questão dos 10 leprosos, que foram 10 leprosos curados, mas somente um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer, ele certamente recebeu a sua salvação. Ou seja, o mais importante não é
receber a cura física ou até mesmo mental, dependendo do caso. O mais importante é a salvação. O mais importante é a salvação. Agora, a plenitude qual é? É ser curado no mental, né? Ser curado na parte mental, ser curado no físico e também ter a nossa salvação. Porque sim, Jesus continua curando ontem, hoje e para todo o sempre Ele irá nos curar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor Jesus vai sempre nos curar. Quando nós formos para mansões celestiais, nós estaremos perfeitos, não haverá ali doença, enfermidade, dor, sofrimento, nada, não haverá luto. Então o Senhor Jesus, o seu ministério de cura vai se findar. Mas enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor Jesus sempre tem o desejo, o Senhor sempre quer curar, Ele sempre quer curar. Revisando o conteúdo, número 1, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías capítulo 53, do 1 ao 3. Número 2, o evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Número 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Número 4. Uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Número 5. Confiar no poder de Jesus. Mateus 7,12. Pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Tiago 5,14 ao 16. Perseverar na fé em oração. Lucas 8, do 1 ao 8. Não deixar de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Eu estou aqui confuso com esse texto. Mateus 7,12 fala sobre confiar no poder de Jesus? Acho que não. Acho que não é isso que esse texto fala, não. Acho que esse texto fala de uma outra coisa. Mateus capítulo 7, versículo 12. 7. Capítulo 7, versículo 12 nos diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façai-vos também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Parece que não cabe muito, né? Mas de qualquer forma, que nós venhamos verdadeiramente continuar crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a promessa de cura divina é para a igreja, é para cada um de nós, né? A promessa divina é para todos. O Senhor Jesus, Ele continua curando mediante a nossa fé nele, que nós venhamos confiar no Senhor para recebermos a promessa divina, a promessa de cura divina em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E você, se gostou desta aula, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Seja curado em nome de Jesus.